Olá, tudo bem? Está no ar mais um episódio do Diálogo 360. Obrigada a você que já nos assiste, está sempre de olho nos vídeos por aqui e as entrevistas inteligentes e intencionais com a minha assinatura que você só encontra por aqui no meu canal do YouTube através do Diálogo 360. Aproveito para agradecer quem está comigo desde o primeiro episódio, a farmácia de manipulação Empório Magistral, uma farmácia que tem décadas aí atuando. A farmácia está aqui em São Paulo, mas eles entregam em todo o país. Por isso eu tenho a maior alegria de fazer esse anúncio aqui todos os dias. Você manda sua prescrição médica de manipulação através do telefone e recebe o orçamento na palma da sua mão. 11 50 89 5123. 11 50 89 5123. Encontra também o perfil lá no Instagram, @Empório Magistral, e o site www.emporiomagistral.com.br. É fundamental ter uma farmácia de manipulação de confiança sempre à mão. Quando você precisar, você consegue fazer esse contato e digo mais, dá até para tirar dúvidas. A doutora Silmara Spinelli, que está à frente da empresa, sempre vem aqui nos conceder entrevistas e fala dessa importância, né? Desse contato com o paciente que está no DNA do farmacêutico e da farmácia Empório Magistral. Então, muito obrigada a essa parceria, muito feliz por fazer esse anúncio aqui todos os dias. Hoje a gente vai falar sobre dores da mulher. O que será que causa mais dores nas mulheres hoje? Quais são os tratamentos disponíveis? Uma cultura muito nossa de achar que por menstruar todos os meses, sentir dor, como cólica, é normal. Será que às vezes esse limiar de dor não acostumou demais sofrer com dores e aí de repente as mulheres não buscam um tratamento? Que doenças estão por trás dessas dores ou que condições estão por trás dessas dores? Hoje eu tenho o prazer de receber o cirurgião ginecológico, Dr. Marcos Maia. Doutor, obrigada por ter vindo. Estou felicíssima de te receber aqui. Obrigado você, é um prazer aqui estar com você. Doutor, você está à frente, é CEO do Instituto Maia. Hoje uma referência aí nos cuidados da saúde da mulher. Queria que você falasse um pouquinho do trabalho do Instituto, onde que vocês estão localizados, o que tem por lá? O Instituto é uma clínica, né, especializada em saúde da mulher, e a gente trabalha multiprofissionais, né, fisioterapeuta, médico envolvido mais na estética feminina, e também médico envolvido com pré-natal e até uma rotina de ginecologia. E também temos os cirurgiões ginecológicos, né? É um lugar que eu busquei formar, né, para ter pessoas, para ter aquele atendimento individualizado. Como que surgiu a ideia de ter um instituto? Eu me formei, né, em ginecologia, depois eu fiz oncologia ginecológica e aí comecei a atender e a trabalhar. Eu tinha um consultório menor no Itaim e nessa época eu via que já precisava de um centro para tratar essas pacientes com dor pélvica crônica, né? Que é a dor ginecológica da mulher, que ainda é muito subestimada. Hoje os trabalhos mostram que uma mulher com uma dor pélvica demora até 7 anos para ter um diagnóstico, porque vai ao médico não tão especializado e ele fala, é só uma cólica, é assim, toma um anticoncepcional, não tem aquele cuidado mais individualizado. Então, sempre o meu sonho foi esse. E aí surgiu a oportunidade de eu abrir a clínica, que é localizada em Pinheiros, né, perto da Rua dos Pinheiros, ali na Rua Joaquim Antunes, número 490, no Conjunto 94, que é um lugar muito aconchegante, porque é um lugar bem individualizado que a gente busca a melhora da qualidade de vida da paciente, né? E foi um projeto que deu super certo e expandiu muito, porque a minha equipe foi chamada para trabalhar em outros centros de hospitais. Então hoje o Instituto não é só a clínica, né? A gente tem médicos em outras instituições que também leva essa cultura multidisciplinar da dor pélvica crônica. E isso é muito legal, né? Mas hoje o Instituto, qual que é a base do Instituto? É o tratamento individualizado, né, da paciente. De uma consulta de rotina até uma paciente
oncológica. Então, desde a primeira menstruação, Sim. quando a mãe busca um ginecologista Sim. para a filha, vocês estão lá preparados para receber essa nova paciente, né? Sim. E a partir dali, toda a rotina ginecológica que já deve ser estabelecida nas mais variadas aí situações. Então, planejamento gestacional, um check-up feminino completo, até um check-up da fertilidade feminina, a questão também da obstetrícia, também tem lá. E quando a mulher entra na menopausa, também tem acompanhamento para menopausa. Sim, sim. Lá tudo bem integral e todos os aspectos a gente cuida da mulher em todas as fases da mulher. Você falou de dor pélvica, né? Então, existe aí esse relato por muitas mulheres, tenho dor. A gente costuma relacionar ao período menstrual. Está, na maioria das vezes, relacionada à menstruação. A gente subestima essa dor por conta do ciclo menstrual, porque lá, você conversar com alguém que hoje está na casa de 80, 90 anos, provavelmente essas mulheres vão dizer que é normal sentir dor, minha filha. É normal. Toda mulher tem dor. Isso mudou de décadas para cá, né? A gente vive hoje um abismo geracional, que eu falo, né? Tem coisas que a geração de hoje não aceita. Sofrer com dores, a gente tá trabalhando, a gente tem filhos com um pouco mais de idade, entra na menopausa com filhos pequenos, muita energia é demandada da gente. Então, existe esse abismo de geração mesmo, né? Sim, existe. É que a dor, por muitos, como você falou, que assim, você vai menstruar, você vai ter cólica e é assim mesmo, né? Que a mulher já vem com essa cultura. E graças a Deus que hoje está acabando essa cultura, porque não é para ter dor, né? Lógico, existe várias coisas. A gente não pode, hoje as pacientes, a grande maioria, fala dor é endometriose, né? Então, não é assim que a gente pensa. A gente pensa que a paciente ela sente uma dor pélvica por mais de 6 meses, a gente coloca numa etiologia chamada de dor pélvica crônica, que a gente vai buscar a causa. Existem várias causas de dor pélvica crônica. A endometriose é uma causa. A adenomiose, que a gente costuma dizer que é uma endometriose dentro do útero, para a paciente entender, é uma das causas também. Mioma, né, depende da localização e do tamanho do mioma tem. O próprio câncer de colo do útero, ele pode dar dor em algum estágio, um estadiamento clínico um pouco mais avançado. Então, tudo isso pode causar dor. Então, e a dor não necessariamente é uma dor que só quando vai menstruar. Existe a paciente que tem aquela história de eu sinto dor quando menstruo, mas agora, depois de 10 anos menstruando, agora eu sinto dor fora. Porque provavelmente a doença pode ter evoluído. E tem aquela paciente que ela tem dor só durante a relação. Ou ela fala assim, eu tenho dor durante a relação, mas passa. E ela acaba aprendendo a conviver com essa dor. E não é legal. Eu costumo dizer para minhas pacientes que assim, mulher tem um limiar de dor muito alto. Porque se fosse o homem, já estariam todos na UTI já. Falando que estariam morrendo, porque a mulher, ela é muito forte, né? Em vários aspectos, né? Então, isso às vezes até atrasa um pouco o diagnóstico. O cara vai falar assim, não, é normal, tô tranquilo, tomou um Buscopan, tomou um remédio ali e tá tranquilo. E aí quando ela tá com dor, quando ela vai buscar o especialista, ele sempre faz uma triagem bem feita, a maioria das vezes, com ultrassom transvaginal, com Papa Nicolau, que isso descarta as principais doenças, assim, mais graves, vamos dizer assim. Mas, às vezes, falta um exame mais detalhado, com um especialista na área de dor pélvica crônica, tem mais contato, que é uma ressonância com preparo intestinal, é um ultrassom com preparo intestinal, é um exame físico buscando alguns detalhes que às vezes passa de ser despercebido pelo ginecologista geral. Então isso às vezes muda um pouco. Então assim, acho que a orientação que fica dor não é normal, né? Dor não é normal. Procure um seu ginecologista e fazer uma triagem. Se a gente vê que essa triagem está tudo normal, acho que vale a pena procurar um especialista em dor pélvica crônica
ou um cirurgião ginecológico especializado em endometriose, ou dor pélvica crônica no geral. Eu acho que esse é o grande... É saber quem procurar e na hora que procurar. Porque às vezes pode não ser aquele cirurgião aquele ginecologista mais generalista que vai conseguir fazer esse diagnóstico. Sim. Porque quando existe uma frase que os médicos costumam falar que alivia muito as mulheres que sentem dor, que é assim: não, mas você não tem nada. Porque não deu nada no Papa Nicolau, não deu nada no ultrassom que foi feito. Não tem nenhuma doença que foi pesquisada ali, né? Mas se tá com dor, então não tá tudo bem. Daquilo que você pesquisou, tá bom, tudo bem. Mas eu não tô bem. Sim. É a partir daí que a gente tem que buscar, né? Sim. E assim, às vezes, a gente ainda tem um exame, às vezes a gente faz a gente faz todo o tratamento clínico, a paciente não melhora da dor, e o exame dela, como você mesmo falou, tá normal. A gente entra com uma câmera, né, faz uma videolaparoscopia, uma cirurgia minimamente invasiva, e a gente vê várias lesões. Então, assim, depende, são vários fatores, né? A gente não pode, eu costumo dizer para minhas pacientes que a gente não trata um exame, né? A gente trata o paciente. E também não é porque veio uma alteração no exame e a paciente assintomática, que muitos pacientes procuram. Às vezes, hoje está muito comum, tá com dor, pede um ultrassom com preparo, né? E às vezes o médico não sabe, não é que não sabe, não tem o conhecimento da especialidade de vincular a dor dela com o exame. Se a paciente tem uma alteração mínima assintomática, você não precisa operar a paciente, você precisa só acompanhar. Então eu costumo falar, as pacientes chegam para mim e dizem, doutor, eu preciso operar endometriose, mas você sente o quê? Não sinto nada, mas deu no exame. Então assim, a gente não opera o exame, a gente opera a paciente. Como também o contrário é verdadeiro. Se a paciente chega com dor e o exame deu normal, vamos investigar. Existem alguns casos que a paciente não tem nada mesmo e ela tem uma dor, né? Que a dor é um tratamento multidisciplinar. Vou te dar um exemplo da endometriose, é uma doença inflamatória. Então a gente tem que tratar com alguns pilares, nutrição, porque não estou falando aquela nutrição para você perder peso, estou falando nutrição para você diminuir o processo inflamatório, que é trabalhar com uma nutri, vamos supor, diminuir a quantidade de álcool que toma no final de semana, carne vermelha, fast food, todas essas coisas é importante. Fisioterapia pélvica hoje entra muito importante, a gente tem uma fisioterapia ótima na clínica, a doutora Giovana. Então entra a nutrição, a fisioterapia, entra a atividade física, não atividade física para você sair marombado da academia, mas para você diminuir o processo inflamatório. E o suplemento, hoje tem 2 suplementações que diminuem muito o processo inflamatório, que é o ômega 3 e a vitamina D. Então assim, isso é importante, então é multidisciplinar. E às vezes a gente tem que tratar a dor como uma dor crônica mesmo, igual se fosse uma dor de coluna, ela tem. Então a gente trata com remédio específico que também tem que ter acompanhamento. Então dor é uma coisa muito multidisciplinar. Tem idade de maior acometimento dessas dores pélvicas aí da mulher? Sim, por volta de uns 30, 40 anos. Tá. Nessa faixa etária, hoje as mulheres estão pensando na gestação. Sim. Isso pode atrapalhar de algum jeito? Ou é uma maneira da mulher... Opa, estou sentindo mais meu corpo agora, porque vou precisar dele, né? Para uma gravidez. E até uma maneira de abrir um pouco mais essa questão da dor. Porque tem isso, a mulher se acostuma tanto que às vezes vai ao médico, vocês perguntam ativamente sobre essas dores. Acostumou tanto que fala que não é isso que eu quero ver, quero só saber da fertilidade. Sim. Hoje a endometriose, uma das indicações também é a fertilidade, porque o processo, a gente vê, os estudos mostram que aumenta a fertilidade quando a gente tira as lesões, né? E essas lesões diminuem o processo inflamatório, aumenta a chance de engravidar. E também, às vezes, tem tanta lesão de endometriose que ela faz várias aderências. Isso pode mudar a arquitetura da trompa, né, da tuba uterina, pode alterar algumas coisas. Às vezes ela tem uma endometriose dentro do ovário, chamado endometrioma de ovário. Isso diminui a vascularização, a funcionalidade do ovário, e a gente tem que tirar também o endometrioma, não o ovário. Então tem vários aspectos, mas a gente não pega e não vai logo para a cirurgia e opera. Porque o ideal hoje é ela passar com uma equipe, um fertileuta, né, que na clínica a gente tem a doutora Nina, que é ótima também,
ela passa com o fertileuta, com o pessoal da reprodução, vai ver quais são as causas, ver se tem indicação de operar. E se ela conseguir captar os óvulos, aí opera, capta os óvulos de novo e aí depois vê o que a gente programa. Às vezes não precisa nem fazer inseminação, porque às vezes você opera, dá 2 meses da cirurgia, ela começa a ter relação engravida. Legal, que tranquilidade saber que tem um lugar que te apoia do começo ao fim, né? Sim. Da tua necessidade, muito, muito legal. Você falou adenomiose e depois você usou o termo endometrioma, é diferente. Endometriose, completamente diferente. Tá. Vamos lá, adenomiose, imagina que o útero, ele tem aonde as glândulas que escamam e fazem a menstruação. Na adenomiose, essa glândula ela infiltra mais o músculo. Então a paciente vai ter 2 coisas. Ela vai ter mais sangramento e vai ter dor. Mais. Porque pensa essa glândula, quando ela está descamando, ela está irritando o músculo. Então ela vai ter mais cólica. E endometrioma, todas as mulheres que menstruam, um pouco da menstruação, ela passa pela trompa e cai na cavidade abdominal, certo? De 7 a 14% dessas mulheres, essa tecido não é digerido, ele fica lá. Aí pode cair, esse tecido pode cair no ovário, que é o lugar mais comum, pode cair no ligamento chamado útero sacro, que é o segundo lugar mais comum, mas pode, segunda-feira eu operei uma paciente que estava na bexiga, pode ir na bexiga, intestino, apêndice, diafragma, pulmão. Então a paciente no consultório que ela tem endometriose no olho. E aí a gente fala assim, como que a gente vai... qual que é a causa? Tem 5 teorias. Na medicina, quando tem muita teoria, é porque a gente não sabe por quê. E aí o corpo ele não sabe que tem aquele foco em endometriose. Então na próxima menstruação, o que vai acontecer? Lá onde tem aquele foco, ele vai achar que ele está menstruando, vai proliferar, vai criar um processo inflamatório, e aí todo mês, e aí vai criando um processo inflamatório e vai expandindo aquilo. Aí isso vai aumentando o grau, né, da endometriose, enfim. Por isso que precisa parar de menstruar. A gente bloqueia, né? Mas vamos supor, um paciente que quer engravidar, a gente não pode fazer isso. Eu acho, assim, na minha área, o caso mais desafiador que existe é paciente com uma adenomiose muito severa, que é aquela glândula que invade quase todo o miométrio. E a gente não pode colocar Mirena, porque ela quer engravidar. Não pode dar anticoncepcional, porque ela quer engravidar. E a gente não pode tirar o útero por cirurgia, porque ela quer engravidar. Então é um caso muito desafiador. Né? E nesses casos, a reprodução entra junto com a gente. A gente entra às vezes a gente coloca um DIU hormonal por 6 meses, depois tira. E aí cada caso é um caso. E no caso de acontecer a gestação, vai tudo bem na gestação. Sim. E depois fica um período sem menstruar, né? Depois de ter o bebê. E isso faz com que a doença acalme um pouquinho? Calma. Muito boa pergunta. Porque na gestação, o hormônio que está mais presente chama progesterona. Progestação, né? Progesterona. Que é o hormônio que combate a endometriose. Porque a endometriose, ela é estimulada pelo estrogênio. Então, a gestação um pouco vai tratar de forma mais efetiva a endometriose. Aumenta, lógico, com endometriose aumenta a chance de aborto, essas coisas, mas a chance que eu falo não aumenta assim, nossa, absurdamente, mas aumenta um pouco o risco. A gente falou da idade, né, e dos exames, de um check-up, e a questão pode ser um achado de exame, algo que, não, mas a mulher não tem sintoma, não tem dor, mas encontrou ali essa adenomiose, ou fez um achadinho ali no exame. Tem que refazer, porque pode ser algo que ela faça todos os meses e depois aquilo vai embora. Como que chega, bate o martelo de diagnóstico mesmo? De tudo isso que a gente está falando aqui. Então, existe algumas lesões na ressonância, no ultrassom com preparo, que são bem características, tipo um endometrioma é bem característico, a gente pode falar que ela tem. Existem algumas lesões que eles colocam como incipiente, e aí a gente coloca como pode não ser, né? E aí, às vezes, quando tem indicação de cirurgia, a gente opera e aí vem no anátomo patológico, né? Tudo que a gente tira de qualquer pessoa, a gente tem que mandar para análise. E aí vem o laudo falando o que é. Existe paciente que a gente opera, paciente tem muito sangramento, vem adenomiose, e aí vem no laudo, que não é adenomiose, que era um mioma, né? Isso depende de vários fatores, qualidade do exame, tudo isso. Mas a indicação, o exame, ele só ajuda a gente, né?
a direcionar, explicar ao paciente como vai ser a cirurgia. Mas na dor pélvica crônica, a principal indicação é o quadro clínico da paciente. E você falou então de uma cirurgia, uma abordagem laparoscópica, para inclusive entender melhor, porque através dos exames pode não ficar tão claro. Você ainda não. Nos exames está tudo bem, só que essa paciente apresenta um quadro, né, sintomas que não são favoráveis, então pode fazer parte até de diagnóstico e possível tratamento no mesmo ato, essa abordagem de laparoscopia? Pode sim. Hoje a endometriose, ela não tem indicação, né, na grande maioria das vezes, de cirurgia aberta, né, a cirurgia laparoscópica. Lógico, a cirurgia laparoscópica tem muitos benefícios, né? Você faz uma incisão de 1 centímetro no umbigo e 3 no abdômen de meio centímetro. E aí hoje a gente está melhorando, tem até a robótica, né? Que é confortável para o paciente e confortável para o cirurgião e para o paciente também, tem menos lesão tecidual. Sim, a endometriose a gente fala que a gente tem que entrar para resolver, para tirar todos os focos. Não adianta a gente ir lá e queimar um foco, né? Porque, como eu falei, é uma lesão. Então, você vai queimar ali só superficial. Pode ter embaixo, né? Só a ponta do iceberg. Então, assim, não acho que tem que ser um médico especialista para entrar e operar. E aí você fala assim, por que tem que ser laparoscopia? Porque a visão do cirurgião é melhor, né? Você entra uma visão melhor, você vê as estruturas melhores, você tem essa capacidade de ver que você está tirando todas as lesões. Então, isso é melhor do que a cirurgia aberta, que você só vê por cima e às vezes pode ficar alguma lesão. E também a recuperação, né? Hoje é uma cirurgia que a gente faz de endometriose, a grande maioria dos pacientes vão embora no outro dia. Você falou da cirurgia robótica, eu gosto muito de fazer esse parênteses aqui, porque não é o robô que opera, tá? É o médico que opera. É através de um robô, sim. Mas quem opera é o médico. Sim, é um robô, né, que a gente coloca, né, para operar o paciente, mas é o médico que coloca as câmeras, tudo. E aí o médico sai fica só os 2 auxiliares, o instrumentador com o paciente, o médico sai, vai para um cantinho da mesma sala, né, na grande maioria dos hospitais. Uhum. E aí o médico tem um lugar para fazer a cirurgia lá, o que é muito melhor para visualização, dar zoom, tudo cuidado com o paciente é melhor. Muito legal. E precisa da curva de aprendizado, então pode não ser todo médico que faz a cirurgia robótica, precisa do treinamento, capacitação, tudo isso, né? Sim. Então leva um tempo para conseguir ser capaz de operar através do robô. Agora, doutor, você falou da abordagem laparoscópica e quando a gente fala de endometriose, mas talvez de outras situações que causem dor, pode não estar só na área ginecológica? Pode sim. E cada vez está sendo mais comum. A gente vê hoje que apêndice é um lugar muito comum que a gente está vendo, né? Que é no intestino. Então, assim, qual que são as partes mais comuns que a gente vê, assim, da pelve, né? É intestino, a bexiga, o ureter, que é um caninho que liga do rim até a bexiga. Também é bem comum em alguns nervos pélvicos. Na parte do intestino delgado tem também no seco, no apêndice, pode ter. Existem alguns casos que a gente já operou também no diafragma, que é um músculo que faz contrair o pulmão, né, pra gente respirar, que é atrás do fígado, assim. E já tem caso que também dentro do pulmão e tudo, casos mais que você precisa de várias equipes para abordar a paciente. Pode ser uma equipe multi, então, né? Na grande maioria é uma equipe multi. Você já vai meio que preparado de acordo com os sintomas dessa paciente. Se ela tem sintoma intestinal, já vai pronto. E também por causa dos exames. Os exames ajudam muito a gente com isso. Porque a gente vê uma lesão grande no reto, né? A gente eu opero mais um ginecologista, um instrumentador e um proctologista. A gente uma lesão na bexiga, sou eu, mais um ginecologista e mais um urologista. Então já vai todo preparado já para a paciente ter a melhor assistência. Muito legal. Você falou da recuperação, então muito melhor recuperar dessa cirurgia que é minimamente invasiva do que se ela fosse aberta, né? Que hoje não usa mais para endometriose.
A cirurgia aberta? Não usa. Existem alguns casos, mas são bem... Às vezes o paciente deixa, ela é bem assintomática, aí tem aquele endometrioma de 20, 30 centímetros, e não sabe ainda muito bem se é endometrioma, ou pode ser uma coisa que não tão... pode ser um câncer, alguma coisa. E aí, às vezes, opta por entrar por vídeo, ver, e aí se for que não é endometriose, aí faz cirurgia laparotômica. A cirurgia por vídeo, ela é muito boa, mas ela tem que ser bem indicada, né? A gente não pode tirar... Eu sou cirurgião oncológico também, eu não posso perder os preceitos oncológicos por causa da cirurgia por vídeo para paciente ter estética. Né? Eu não posso colocar paciente em risco de uma recidiva de câncer, aumentar, diminuir a sobrevida dela oncológica, porque eu só quero fazer por 3 furinhos. Então isso é uma coisa assim, isso é um trabalho muito legal, já faz um tempo já, chamado LAC, que teve um grupo brasileiro que participou do Einstein, tudo, bem legal, que é do câncer de colo do útero. Existe uma cirurgia que a gente faz, chama VTime, que é uma esterectomia um pouco ampliada, né? Tirar o útero e mais algumas coisinhas. E a gente fazia por vídeo, era uma cirurgia linda, não sangrava, nada aberta, era uma cirurgia mais chata e tal. E aí sai um trabalho que fala que a paciente tem mais recidiva de cirurgia por vídeo. Então, assim, a gente tem que, né, também tem que ter esse cuidado, né? Os cânceres ginecológicos podem estar por trás dessas dores pélvicas? Pode estar por trás dessas dores pélvicas. Existem alguns cânceres que, assim, os 2 cânceres que a gente tem como fazer um diagnóstico mais precoce. Câncer de colo do útero, que a gente tem o Papa Nicolau. O Papa Nicolau não faz o diagnóstico do câncer, ele faz o rastreio, né? Eu costumo dizer que é como se a gente tem o nosso celular. Se eu pegar hoje, sair daqui, pegar um Uber, esquecer meu celular, no Uber, eu peço para um colega meu localizar, ele vai nessa cidade toda de São Paulo, ele vai lá e localiza o meu celular, uma célula. O Papa Nicolau é exatamente isso. Ele passa, você pega, colhe um monte de célula, ele vai lá e faz um rastreio, como a gente rastreia o celular, e pega uma célula, identifica. Esse é o caminho. Identificou uma célula alterada, aí vamos prosseguir. Colposcopia, todas essas coisas. Então é um exame extremamente importante, o Papa Nicolau, que a gente faz a partir dos 25 anos. Que hoje tende a mudar por causa da pesquisa molecular. Que a pesquisa molecular entra, que se você tiver uma pesquisa negativa de HPV, você pode colher só daqui 5 anos. Porque hoje os estudos mostram que a chance de você ter uma lesão em 5 anos é baixa. E a vacinação, né? Que a vacinação, a Austrália já está quase 0 de câncer de colo do útero por causa da vacinação. E o câncer de endométrio. O endométrio é aquela onde tem o tecido de menstruação. E quando a gente às vezes vê paciente obesa que tem um diagnóstico mais precoce, porque é um tipo de tumor que ele é muito estrogênio. Essa paciente mais gordinha, ela tem muito estrogênio, porque converte no tecido adiposo. Então a gente vê, como que a gente faz, fica de olho, ela começa a menstruar muito, sangrar muito, né? E a gente não é assim, então toda paciente que sangrou muito, ela tem câncer de endométrio, não é isso? Tem os fatores de risco, né? Você vai pesquisar, vai fazer uma ressonância, vai. E aí, isso agora o principal, que eu acho que fica um alerta para todo mundo entrou na menopausa, parou de sangrar, qualquer sangramento tem que procurar um ginecologista. Porque 80% dos sangramentos é atrofia. O que é atrofia? Pra gente deixar bem claro. Sabe quando a gente tá andando em uma rua, a gente vê aquele vozinho bem carequinha, e aí a gente vê aquelas veinhas na cabeça bem branquinha, um monte de veinha. Então, aquilo é dentro do útero de uma senhora de 60 anos. Então, uma vozinha daquele pode romper, e aí sangra. 80% é isso. Chama sangramento por atrofia endometrial. Beleza. Mas tem uns outros porcentos, né, que pode ser um câncer. Então, assim, sangrou, pós-menopausa, procurar um médico. Não tem conversa. Não tem conversa. Porque você faz o diagnóstico muito precoce. Os casos que a gente vê de câncer de endométrio mais avançado, a paciente fala assim, eu estava 2 anos sangrando, mas aí eu achei que não era nada. Então, isso sim. Agora, existem alguns que não tem muito que a gente ajudar. Câncer de ovário. É um câncer hoje que a gente pode fazer um ultrassom transvaginal, uma ressonância, está normal. Daqui 3 meses o paciente está com diagnóstico. Traiçoeiro, né? Traiçoeiro. Ele é muito insidioso e muito rápido. Então, ele não tem nenhum exame de rastreio. Hoje, para você ver na Europa, e até aqui é o certo, mas a gente costuma... Eu
eu posso até falar que eu faço isso também. A gente pede ultrassom transvaginal, né, de rotina, mas não faz rastreio para nenhuma doença. Se você pedir para uma senhora da menopausa ultrassom, não vai mudar nada. Agora, se você fizer um ultrassom com uma paciente que está sangrando, aí sim. Porque aí você vê o eco endometrial, vê outras coisas. Mas de rotina, a gente não vê que diminui a mortalidade. O que é considerado um exame de rastreio? É uma definição só, a parte técnica. É um exame que diminui a mortalidade. Então a gente tem 2 exames que diminuem a mortalidade: o Papa Nicolau e a mamografia. Então o exame que você fez e diminuiu a mortalidade é considerado um exame de rastreio. Entrou na menopausa, sangrou, médico. E como a menopausa mexe muito com a parte psicológica da mulher, porque a gente tem que aceitar o envelhecimento, a finitude, né? Que acabou a vida reprodutiva, tem um impacto muito grande, né? Fora a queda de qualidade de vida de muitas mulheres. Tem mulher que nem fala a palavra menopausa, fala aquela época difícil, tô naquele tempo ruim, né? Então, muitas vezes elas enxergam esse sangramento como uma coisa boa. Ai, tudo bem, voltei a menstruar. Sim. Então é difícil, por isso que nunca é o bastante falar. Tá na menopausa, menstruou, é médico, tem que ir pro médico. Exatamente. Tá na fase reprodutiva e mudou o fluxo menstrual. Menstruava pouquinho, né? Existem diferenças, né? Tem mulher que menstrua pouco e também poucos dias, ou muito e poucos dias, ou mais dias. Essa mudança chama atenção para algo que a gente fala aqui de dor pélvica? Sim, não só dor pélvica, né? Mas assim, mudou o padrão, né, do sangramento, do fluxo menstrual, tem que procurar e avaliar. Lógico, né? Não é assim, mudou um mês, já vou procurar. Às vezes a paciente está por um estresse, perdeu algum familiar, isso influencia, né? Ou começou a fazer atividade física extenuante, foi para as Olimpíadas competir, isso pode mudar. Mas mudou o padrão, tem que ir procurar médico. E eu digo mais, não é só o padrão da menstruação, padrão intestinal, padrão urinário, vamos sair um pouco da saúde da mulher. Homem, eu comecei depois dos 60 anos, começou a fazer força para fazer xixi. Opa, tem alguma coisa errada. Entendeu? Tudo que muda o padrão, né, a gente tem que ver. Mama, mas minha mama não era assim, minha mama desse lado, minha mama era simétrica e agora está assimétrica, ou mudou a característica da pele da minha mama, ou o mamilo veio um pouco, retraiu, tudo isso tem que procurar ajuda. Mudou. A diferença da mulher pro homem é que a mulher se conhece muito, né? A grande maioria das mulheres, que ela sabe quando tem alguma coisa alterada, né? Então ela se vê, a senhora no espelho. O homem é mais largado para isso. Mas, então mudou, tem que procurar ajuda. Pode ir no Senado, uma alteração, ótimo, que bom. Mas precisa procurar ajuda. Legal. Então não é só dor pélvica, é um cuidado. A gente tem que se conhecer para poder também ajudar o médico nesse rastreio, porque não, isso aqui não tá normal, não era assim antes. Já é uma dica para você. Sim. De que tem algo diferente. Sim. O padrão ouro que eu falo é a gente ter um médico para chamar de nosso, né? Alguém que já conhece a nossa história, até a nossa família, né? Alguém que sabe que você faz umas dietas meio malucas de vez em quando, que isso pode dar algumas alterações. Alguém que sabe aí que você acabou de ter filho, que você tá muito estressada na sua vida, na sua rotina. Mas não é a maioria das pessoas. A maioria das pessoas simplesmente vai num médico e, assim, consulta breve. A gente esquece, acontece um fenômeno quando a gente tá de frente pro médico, que a gente esquece o que a gente foi fazer lá, quase, né? Então, eu sempre falo para levar anotado. Bom, pra mulher, saber data da última menstruação, tem que saber, todo médico vai perguntar, mas até das últimas, né? E que fase que você estava vivendo? Você lembra? Você conseguiu associar? Isso te ajuda de alguma maneira? Muita mulher refere dor no pé da barriga. Tem mulher que leva a gestação inteira com muita dor pélvica. E tem mulher que não. Por quê? A nossa rotina, o nosso dia a dia, até a nossa alimentação, algo, ou é estrutural nosso mesmo, de cada mulher diferente, pode impactar nessas questões? Sim, pode. Pode várias coisas, né, pode impactar, né? Comecei a fazer uma academia, mudei a rotina de trabalho. É um N, né?
tipo, tudo pode influenciar, né, na dor pélvica crônica. Tem até questão de doenças de saúde mental, né, que a gente tem que observar. Tem muita mulher que sabe quando tá ovulando. Alguma dessas dores pode estar relacionada à ovulação? Sim, chama dor do meio. É bem característico, né? Ela fala um dia, fala assim, senti essa dor, eu ovulei. Deixa alguns pacientes que sentem, sim. Mas são todas as mulheres. Isso não tem impacto nenhum pra saúde dela? Não, tem não. Tá, ela só vai se conhecer, ela já E sabe. se incomodar ela, a gente pode dar um tratamento específico para aquele dia só. Tá. As cólicas menstruais, o que dá pra dizer? O que é normal? Nunca ter cólica normal, porque comum é. Cólica é uma dor que o corpo tem vários tipos de cólica, né? Tem a dor em pontada, a dor em fisgada, em puxão. Cólica acontece para um órgão, ele sentir cólica, ele tem que ser um órgão oco. Então a gente tem três órgãos na pelve que são ocos. Intestino, cólica intestinal, né? Quando você quer ir ao banheiro e tal, você sente a cólica. O útero, quando você está menstruando, ele aperta um pouquinho o músculo para expulsar a menstruação. E a bexiga, que é um órgão oco também. Por isso que a gente coloca como dor pélvica crônica, porque você pode sentir dor. Tô tirando só falando da cólica. Então, quando você sente uma cólica, você começou a menstruar, você sente uma cólica, eu sinto um pouquinho de incômodo, tal. Tá tranquilo? Tá. Quando você começa a deixar de viver, não vou trabalhar, não vou... Nos Estados Unidos fizeram uma pesquisa que por causa, não dor, mas sangramento, os Estados Unidos perde por ano 3 bi dólares. É muito dinheiro, porque não tô falando só de medicação, de cirurgia, não, tô falando, o paciente deixa de ir trabalhar, deixa de fazer uma coisa. Tem paciente da nossa equipe que a paciente fala assim, doutor, eu tive que largar. Tem duas coisas que eu fico muito triste de ouvir. Que a paciente fala assim, acabou meu casamento por causa da dor. Ou por causa, parei de trabalhar por causa da dor. Porque o trabalho é muito importante, né, para algumas pacientes, porque ela tem aquele vínculo fora de casa, questão financeira, tudo isso. E também, né, acabar um casamento por causa de uma coisa que você pode tratar, é só ter um acompanhamento mais individualizado. Então, essa cólica, assim, mudou o padrão, deixou de você viver e tal. Não, sim, também, eu tomo um Buscopan e passa um dia. Isso. Tudo tranquilo. Tá. Acho que é uma dor, ok. Mas a dor é muito pessoal. Tem paciente que fala assim, não, eu sinto muita dor, mas é um dia e tá de bom tamanho pra mim. Vamos fazer sempre foi assim, doutor. Nada mudou, sempre foi assim, desde que eu menstruei. Não, tranquilo. Tá. Segue com o seu ginecologista e tá tranquilo. Às vezes a gente faz um rastreio pra ver se não é nada mesmo e beleza. Agora sim, começou a mudar o padrão, piorar, porque a adenomiose e a endometriose, ela não é uma doença que ela chega amanhã com muita dor, ela vai evoluindo. E muda de paciente para paciente. Tem paciente meio que ela não consegue sentar. Aí você fala, nossa, aí tinha um nódulo no intestino que estava aderido na parede do osso da pelve, com o nervo. Aí a gente foi lá, tirou, ela vive ótimo. Nada mudou, nada. Tipo assim, ela falou assim, doutor, agora eu não sinto mais nada. Então, assim, segue a vida. Legal. Então, cada paciente é de um jeito, né? Porque depende de onde está localizado. Às vezes, olha que coisa interessante. Na endometriose, às vezes tem uma paciente com uma lesão de 3 centímetros. Ela não sente nada. Nada. Doutor, não, isso não é nada, não sinto nada. Tem paciente com 1 centímetro e ela sente muito. Essa de 1 centímetro vai tratar. Sim. A de 3 vai acompanhar. Não, às vezes a de 3 também precisa operar. Depende da localização. Existem alguns lugares, vamos supor, na bexiga. O paciente tem 3 centímetros na bexiga. Se você deixar crescer muito, aquilo ali, quando você for ressecar, vai tirar muita bexiga. Tá. E aí pode diminuir a volumetria da bexiga. Então depende, cada lugar, assim, por isso que é difícil, né? Porque cada caso é um caso. Mas isso é um negócio impressionante, porque não é o tamanho da lesão. Cada paciente é de um jeito. Às vezes uma é de 1 centímetro sente dor. E uma de 3 centímetros não sente tanta dor. Você falou do casamento, né? Que às vezes tem um impacto muito grande nos casamentos. A questão da dor na relação sexual também, né?
Porque às vezes a mulher não consegue sentir prazer porque ela tem muita dor. E guarda isso, né? Às vezes ela guarda essa informação. E é com o ginecologista que você precisa falar sobre isso. Sim. Isso é muito comum. Muito comum. Ou ela para de ter relação, e aí o casamento começa a dar uma claudicada, ou ela não tem prazer mais, né? E aí é muito ruim a gente fazer uma coisa que a gente não quer, né? E tem cuidado, né? A grande questão não é ela demorar para ter o diagnóstico. A gente vê que essa paciente que hoje tem dor para ter relação, para ela ter um diagnóstico vai demorar 7 anos. Esse número, a gente vai diminuir isso? A gente tá aqui para isso. Dos 7 anos, vai diminuindo, porque hoje é isso. Busquei, também assim, talvez... Tem gente que busca muito ativamente, e tem gente que acostumou e foi levando. Então, não fez esses 7 anos buscando uma resposta. Sim. Tem isso, né? Mas, assim, por isso que a ginecologia é uma área grande. Busca o especialista naquilo que tá te afligindo, né? Continua com dor, vai buscando, que você vai encontrar essa resposta. E a partir dela, vai falar qual que é o tratamento. Sim. Da dor na relação sexual, qual pode ser o problema? Pode ser endometriose, naquele ligamento que eu falei, o ligamento útero-sacro. O que acontece? Quando você tem o trauma, né? O trauma fisiológico, encosta o pênis no colo do útero, o útero normal, ele é móvel, né? Então, ele balança um pouquinho. Quando você tem a endometriose, a fibrose desses ligamentos, o útero ele fica endurecido, então ele não tem. Então, o pênis encosta, tem um toque no útero e não vai. Então, a mulher sente a fisgada. Então, você na cirurgia, quando tem indicação cirúrgica, você tira os ligamentos e volta a mobilidade do útero. Mas também pode ser uma adenomiose. A adenomiose também dá dor durante a relação. E o que é estenose cervical? Estenose cervical, o que acontece? É muito comum em paciente. Eu tenho uma paciente que tem esse quadro clínico. É um quadro bem difícil de a gente tratar. Vamos supor, a paciente por algum motivo teve que fazer um procedimento no colo do útero. Vou te dar um tipo de procedimento. Ela teve uma lesão, que não é câncer no colo do útero, que é uma displasia, né, de alto grau, uma lesão de alto grau. E ela precisou fazer um CAF. O que é um CAF? Você vai lá e tira como se fosse uma pizzinha do tamanho do colo. E beleza, para que a gente faz isso? Pode ser para tratamento, tirar a lesão, quando a lesão é pequena, tratou. Pode ser para diagnóstico. Às vezes na biópsia pequena, na colposcopia, veio uma lesão e essa maior vem uma outra lesão que precisa de um tratamento diferente. Às vezes um carcinoma, um câncer microinvasor, enfim, que precisa de um tratamento diferenciado. Às vezes ela faz estenosa, quando passa essa alça, né, que ela é em alta frequência, estenosa dentro do colo, o canal do colo do útero. Então toda vez que ela menstrua, ela pega e não sai a menstruação. Vai acumulando. Então ela sente muita dor. Porque não sai. Não tá dando vazão para esse sangue. Exatamente. Mas esse sangue pode a tendência é ir pro abdômen. Se ela tiver uma ser predisponente à endometriose, tal, pode ter. Daqui se for entre aquelas 7% e 14% que eu falei, pode ter. Uhum. E aí você faz como? Você vai lá e dilata o colo do útero para ter essa vazão. Pode voltar, depois tem que fazer de novo? Pode. Isso é uma das causas. Às vezes pode acontecer isso num parto normal. Fez um parto normal, aí teve que rafiar o colo do útero, estenosou. Às vezes a gente já operei 2 meninas de 12 e 11 anos que elas nasceram com um septo vaginal. Então o sangue vinha e ela sentia muita dor. E aí você tem que ir lá e drenar. Então, para até depois resolver o problema do septo e tudo. Hoje a gente fala cada vez mais de cirurgias minimamente invasivas, mas também sempre o mais conservadoras possível, né? Sim. A questão da manutenção, da preservação do útero ou não. O que é levado em consideração? Eu comecei falando do abismo geracional, né? Porque não precisa voltar muitas décadas, resolvia tirando o útero. Não. Hoje não é mais assim, né? Não. Queria que você falasse um pouquinho pra gente, porque existe uma preocupação. A nossa vida mudou, o nosso corpo é que permanece o mesmo, né? Sim. Mas o que você resolvia, uma mulher de 30 anos, sabe? 30, 40 anos atrás, tirando o útero, hoje não dá pra fazer isso, porque a gente não teve nem filho ainda, né? Sim. Isso tudo que a gente faz hoje, cirurgia, conduta médica, com remédio, nunca o médico decide sozinho. A função do médico não é falar o que tem que ser feito.
é colocar qual que é o benefício, qual que é o que você vai ter que fazer para fazer aqui. Vamos supor, uma adenomiose. A paciente quer engravidar, eu não posso indicar para ela que o tratamento é tirar o útero, entendeu? Eu indico todos os tipos de tratamento, ela que vai escolher junto comigo. O médico não escolhe mais sozinho, o médico não é mais verticalizado. Tem que ser assim e pronto. Todo útero, ele é preservado até que prove o contrário. A gente faz miomectomia em útero de 2.000. Aí você vai para um médico mais tradicional, fala assim, mas é um absurdo você fazer. Mas não sou eu que tenho que decidir se é um absurdo ou não. É a paciente. Falou, é uma referência de exame esse que você falou? Não, útero... desculpa. Um útero de 2.000 centímetros é um útero bem grande. Tá. É um útero que ele passa acima da cicatriz umbilical. Então, assim, não é a gente que vai decidir. Fala assim, não, a gente não pode falar para a paciente, essa opção é essa. A gente tem que chegar para a paciente e falar assim, a gente tem essa opção da miomectomia. Qual que é o risco que você corre? Esse. Dá pra gente fazer por vídeo? Dá. Qual que é o risco que você corre? Esse. Você tá... O que você quer fazer? Não, doutor, eu quero tentar preservar. Então, vamos tentar preservar. Não tem problema nenhum. Não é você que falar assim, não, tem que ser tirar útero, não tem que fazer miomectomia, que é tirar só dos miomas. Hoje não é assim. Hoje é uma conversa, eu dedico muito tempo na minha consulta, deixando bem claro que a gente decide em conjunto. Lógico, eu também vou falar para ela assim, esse lado é mais perigoso. Mas, não, doutor, eu quero correr o risco. Então, tudo bem. Para terminar, em quais dessas situações a mulher vai entrar numa, que se chama, sei lá, menopausa cirúrgica? Quando a menopausa cirúrgica acontece, uma das é você tirar os ovários. Quando você indica uma cirurgia, vamos supor, por adenomiose, paciente já com filho, tudo, ela deseja tirar o útero. Não quer fazer nenhum tratamento com Mirena, nada. A gente tira o útero, o colo do útero, e a gente fecha a vagina. E a gente tira também as trompas, as tubas uterinas. E a gente preserva o ovário. Uma situação que ela entra em menopausa cirúrgica, quando a gente tira os ovários. Certo? Porque isso é uma pergunta muito boa, porque a paciente acha que quando ela tira, parou de menstruar, ela entrou na menopausa. Não. Ela tem um ovário, ela vai ter os sintomas como se estava ovulando, tudo isso. Por que isso é importante? Porque não dá pra gente, vamos supor, acima dos 40 anos, quando você entra na menopausa, não é mais considerada precoce, é abaixo de 40 anos. Mas você aumenta, é muito comum os pacientes na nossa equipe, nos hospitais que a gente atende, falar assim, não, doutor, já tira tudo. Né? Porque ela leu que é uma doença estrogênica. Então, se ela tirar a produção de estrogênio do ovário, ela não vai estar tratada a endometriose dela, teoricamente. Porque a gente tem algumas produções que são extra-ovarianas. Tecido adiposo, enfim. Mas é bem menos que o ovário. Ela fala, mas ela não sabe que a gente está trocando os problemas. A gente está tirando o ovário, entrando na menopausa, a gente está aumentando a chance de AVC, de doença cardiovascular, tudo isso. Então, tecnicamente, a gente tem que mostrar isso para ela. Porque não adianta a gente trocar um problema pelo outro. Né? O colo do útero sempre remove quando tira o útero ou nem sempre? Tem duas técnicas, né, para tirar o útero. Tem a esterectomia total, que a gente tira o colo do útero, e tem a esterectomia subtotal, que a gente não tira o colo do útero. Isso é uma coisa conversada com a paciente, né? Isso não. Às vezes, a gente conversa com a paciente que a gente vai fazer a esterectomia total, mas tecnicamente, né, tá muito acessível, a gente ela pode correr risco de furar intestino, bexiga e tal, que isso não é comum, viu? Aí a gente opta pela subtotal. Mas fora essa questão, é uma coisa conversada com a paciente. A paciente vai decidir em conjunto com o médico qual que é. Mas a grande maioria tende a fazer a esterectomia total, que é retirar do colo do útero. Muito legal. Doutor, eu adorei conversar com você, te receber aqui hoje, aprendi muito. Eu vou deixar um
um GC aqui, falando do Instituto Maia, o endereço, tudo. Você vai ver aí durante a entrevista na sua tela. Comecei da entrevista que o doutor falou, também a gente já vai ter colocado. E eu quero passar às suas mãos, doutor, um mimo aqui da Empório Magistral, nossa parceira, farmácia de manipulação, que eu sempre falo que a gente tem que ter sempre à mão o contato da farmácia de manipulação de confiança. Empório Magistral é a nossa parceira aqui, com muito orgulho, do Diálogo 360. E eu vou deixar os seus contatos, doutor. Vou deixar. Então, lá no Instagram, @Dr. Marcos Maia, @Dr. Marcos Maia. E também tem o perfil do Instituto Maia, que é @Instituto Maia _. E como prometido também aqui na tela para vocês o endereço, a localização, tudo direitinho do Instituto Maia. Do começo ao fim você é acompanhado ali em tudo que você precisa, nas mais variadas fases da vida, todo o suporte, a parte técnica, tecnologias também, né? Uma equipe preparada para atender a sua necessidade, a sua demanda. Então, tá aqui o contato do Instituto Maia também. Doutor, obrigada por ter vindo. Uma satisfação te conhecer e te receber aqui. Obrigada, viu? Obrigado, tudo meu, viu? Muito obrigada. Obrigada a você que escolhe nos assistir, que está sempre de olho aqui nos dias de publicação de vídeo. É uma alegria ter você por aqui. Tô recebendo várias mensagens das pessoas que me acompanharam 2 décadas na TV, me encontrando agora no digital. Denise, cadê você? Por onde você anda? Te encontrei aqui no canal do YouTube agora, então que bom. Tenho me dedicado nas minhas plataformas, né, nas minhas redes sociais, para manter vocês atualizados. Eu tô no Instagram, @Denise Luque, para mandar sua sugestão também, sua ideia aqui pro diálogo. É só mandar e-mail para diálogo360podcast@gmail.com e a gente vai conversando, porque a vida é feita de diálogos e conexões. Eu te vejo no próximo episódio. Agradeço a sua participação por aqui. Tchau!